Amados irmãos, Shalom de Yahusha, vamos continuar o nosso estudo a respeito do assunto da cobrança do dízimo. Irmãos, recentemente eu postei um vídeo falando sobre os versículos citados em Levítico, Números, Deuteronômio, acerca do momento em que Yahweh estipula esta lei para a nação de Israel. Hoje nós vamos ver a respeito do livro de Malaquias. Irmãos, o conteúdo do livro de Malaquias, ele tem 4 partes. O povo em desobediência ao pacto ou à aliança, as consequências dessa desobediência e ao chamando o povo de Israel ao arrependimento e ao mostrando as bênçãos decorrentes da obediência. Em se tratando da profecia de Malaquias, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que havia um pacto entre Yahweh e a nação de Israel. O pacto era esse: se vocês obedecerem fielmente a Yahweh, seu Criador, e seguirem cuidadosamente todos os meus estatutos, os meus mandamentos que hoje te dou, Yahweh, seu Criador, os colocará muito acima de todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, tão somente se vocês obedecerem a Yahweh, o seu Criador. Depois desta palavra lá em Deuteronômio 28, o que segue depois disto é uma sequência de bênçãos, uma série de bênçãos que iria vir sobre Israel se tão somente o povo fosse fiel a Yahweh. Então, como nós podemos ver, são bênçãos condicionadas. É um pacto, é uma aliança, um contrato. Se vocês forem fiel, eu vou abençoá-los. É muito simples. E se vocês não obedecerem fielmente o seu Criador e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje te dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E nesta relação, alguns exemplos de maldições que iriam vir sobre eles no caso da desobediência, no caso da quebra desse pacto. Caso eles andassem de forma pecaminosa diante de Yahweh. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão muito pouco, porque gafanhotos devorarão tudo. Plantarão uvas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes a comerão. Se vocês forem infiéis, Yahweh vai amaldiçoar o trabalho de vocês. Assim diz o Criador: se vocês forem infiéis, eu vou enviar pragas. Eu vou enviar gafanhotos que vai comer a lavoura de vocês. Vocês vão trabalhar muito, vão plantar uvas, mas na hora de colher as uvas, a uva vai estar ruim. Você não vai conseguir fazer o vinho. Ou seja, se vocês forem infiéis, muitas bênçãos virão sobre a vida de vocês. Mas se vocês forem infiéis, Yahweh vai amaldiçoar vocês. Esse era o propósito. Através das maldições, eles seriam disciplinados e voltariam para Yahweh. Antes disto, o profeta Abacuque profetizou que Yahweh iria enviar o povo à Babilônia. Isso era uma disciplina da parte de Yahweh, por causa dos pecados dessa nação. E isso de fato ocorre, isto acontece, se cumpre, o povo vai cativo para a Babilônia. Depois de muito tempo o povo regressa. Falando sobre isso, nós temos o livro de Neemias, Esdras, o profeta Ageu. Mas depois de retornarem do cativeiro babilônico, o povo começa a declinar mais uma vez. E aí levanta o profeta Malaquias, aproximadamente no 5º século antes do Mashiach. Esse era o cenário em que Malaquias estava inserido. Ele profetizou em um tempo difícil, em um tempo de crise, de declínio espiritual. Yahweh tinha feito um pacto com essa nação e o povo estava justamente não fazendo tudo aquilo que Yahweh desejava, que era o seu propósito. O povo não estava cumprindo o que Yahweh tinha ordenado. O povo não estava trazendo os dízimos e não havia mantimentos na casa de Yahweh.
De acordo com a perspectiva do Antigo Testamento, a casa de Ial era o templo em Ial-Shalom, onde Ial se manifestava. Porém, hoje, o espírito de Ial habita nos seus filhos, os crentes em Yahshua Mashiach. Como a nação inteira não estava trazendo os dízimos e as ofertas, o sacerdócio não tinha recursos para se sustentar, para se manter. Os estrangeiros que chegavam não tinham uma boa impressão a respeito de Ial, porque o recurso destinado para abençoá-los já não existia mais. E os órfãos e viúvas provavelmente estavam morrendo de fome, talvez algumas mulheres se prostituindo por uma questão de necessidade, homens maldosos se aproveitando desse contexto para explorar mulheres. Como nós podemos ver, essa grande maldição do verso 9 não é uma profecia nova. Malaquias está simplesmente olhando para Deuteronômio 28 e aplicando na realidade daquele povo. Dízimos e ofertas aqui é apenas um dos mandamentos que o povo não estava cumprindo. Havia muitos outros mandamentos e o dízimo era apenas um deles. Para cada tipo de oferta havia uma lei muito clara, muito específica, com um propósito bem definido. Se você estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, vai entender muito bem o que é dízimo e oferta, antes de simplesmente fazer uma aplicação nos dias de hoje. Entre as maldições, não era só falta de chuva, também pragas estavam vindo sobre as plantações. Então, se eles vivessem em obediência, eu diz, impedirei que pragas devorem a sua colheita, porque era exatamente isto que estava acontecendo. E essas pragas, ou o devorador, não vinham da parte do diabo, mas da parte de Ial. Então isso é devorador, animais, insetos que comiam e destruíam a plantação. Essa era a consequência que o povo estava vivendo por causa dos seus pecados. É importante entender que Ial não estava abandonando o povo. Vê o que ele diz: eu sou Ial e não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Quando Ial diz, voltem para mim, para que eu volte para vocês, o significado é esse: cumpram a minha lei, o pacto que nós fizemos, para que, ao invés de eu disciplinar vocês, eu possa abençoá-los. Porque este era o propósito de Ial. Esse era o desejo dele, abençoá-los. O que é abrir as janelas do céu? Alguém já pensa logo num pacote de bênçãos vindo do céu. Meu irmão, não espiritualize o texto, que não é para espiritualizar, porque o próprio texto vai dizer o que é abrir as janelas do céu. É simples. Eu vou enviar chuvas na sua terra no tempo certo, o seu devido tempo. Isso porque não havia chuva e Ial estava disciplinando o seu povo. No entendimento deles, quando não havia chuva, é porque o céu estava fechado, não caía água. Então Ial abria o céu e vinha chuva, porque quando não chove, você tem escassez de verdade. Esse povo está onde hoje é a Palestina, a nação de Israel. E lá é uma região, na sua maior parte, semiárida. É um lugar que depende muito da chuva. Não é um lugar fértil, com muitos rios. O maior rio ali é o Rio Jordão, com poucos afluentes que parecem mais córregos. Então, se a chuva não viesse no tempo certo, eles teriam dificuldade na colheita. E pensando em 2.500 anos atrás, onde o transporte e o comércio era muito mais difícil, muito mais complexo do que hoje, se você tem um problema com a chuva e a colheita vem menos do que é o esperado, a gente está falando de uma situação de fome, de miséria mesmo. E essas chuvas vindo no tempo certo era apenas uma das bênçãos que Ial está mencionando aqui, está prometendo. Eu vou fazer chover no tempo certo,
para que o trabalho das tuas mãos seja abençoado. Aqui o trabalho das mãos não é a empresa dele, é a mão trabalhando na lavoura mesmo. Chuva vai vir no tempo certo e a recompensa de lavar a terra vai vir sobre vocês se vocês forem fiéis. Então a promessa da bênção na colheita não é uma promessa de uma bênção especial que vem do céu. É aquilo que já está revelado em Deuteronômio 28. Chuva e prosperidade na colheita. Não tem nada de especial aqui. Malaquias não está trazendo uma promessa de vitória surpreendente, sobrenatural. Malaquias só está trazendo uma revelação bíblica, aquilo que já está escrito em Deuteronômio 28. Ponha-me à prova nisso é o mesmo que dizer: pare de me desobedecer, cumpra aquilo que acordamos em aliança. E quando vocês fizerem isso, vocês estarão me colocando à prova. Então, quando o texto diz para provar Ial, não é em tudo e em qualquer coisa. É provar nisso, é obedecer a Ial. Se vocês não creem mais no que eu possa fazer, façam um teste comigo. Me obedeçam como vocês me obedeceram no passado. E vocês vão ver se eu não vou abençoar a vida de vocês. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. É interessante notar que Ial não somente iria abençoar aquele povo, mas também, através da obediência dele, abençoar outras nações ao redor deles. Um estrangeiro chegava no país e não se tornava numa situação de rua. Era sustentado pelos dízimos e pelas ofertas. Ial queria que as pessoas chegassem à nação e fossem abençoadas. O objetivo de Ial é que as nações ao redor ouvissem falar da riqueza de Israel e soubessem que o quão bom era morar naquela nação. O objetivo de Ial era exaltar o seu nome. Malaquias capítulo 3. Um texto muito conhecido, talvez o texto mais lido e o mais mal pregado entre as igrejas evangélicas. Muitos pregadores sabem exatamente o que eu acabei de falar aqui, mas têm medo de pregarem isto para as suas ovelhas, porque são tantas vozes pregando de forma diferente e eles, em sua estratégia, preferem seguir a maioria. Outros realmente estão na ignorância e pregam de forma equivocada, porque não têm conhecimento, estão apenas reproduzindo aquilo que ouviram. E infelizmente tem aqueles que são lobos devoradores, que vão usar do texto para abusar e tirar dinheiro das pessoas. Meu amado e minha amada em Yahushua, esta é a porção de hoje. Fica na Shalom de Yahushua. Um forte abraço. Até breve.